E aí, povo de Deus, e aí vida, e aí terra, e aí luz, sejam todos bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. E no vídeo de hoje nós aí iremos dar continuidade no livro de Deuteronômio, capítulo 1, né, e também o 2º. Este é o 5º livro da Bíblia, né, é o Pentateuco, o livro qual Moisés? Acho que foi Moisés que escreveu. Bom, qualquer dúvida aí, dá mais uma pesquisada, beleza? Para poder ter certeza, mas acho que foi ele mesmo. Bora para a leitura. O primeiro discurso de Moisés. Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste, do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zava. Em 11 dias de marcha pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir de Horebe a Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos filhos de Israel conforme tudo o que Yahvé lhe ordenara a respeito deles. Este fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote, quando os israelitas estavam no outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe. Moisés começou a explicar ao povo esta Torá, a lei, dizendo: as últimas orientações no Horebe. Assim falou-nos Yahvé, nosso Deus, no Horebe: já permaneceste tempo suficiente neste lugar. Levantai vosso acampamento e retomai vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos no vale do rio Jordão, na Arabá, pela faixa da terra de relevo variável entre a planície costeira e as montanhas, no Negueb, né? Aqui está a Cefalá, deve ser uma palavra em hebraico, a Cefalá no Negueb, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, a terra dos cananeus, e ao Líbano até o grande rio Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência, né? A nomeação dos líderes nas tribos. Naquele tempo eu vos afirmarei: sozinho eu não sou capaz de conduzir-vos. O Eterno vosso Deus vos multiplicou, e eis que hoje sois tão numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus dos nossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe conforme vos prometeu. Como poderia eu sozinho levar as vossas cargas, vossos problemas, vossas questões e litígios? Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Então vós me respondeste: o que propõe é bom e útil. Assim convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além dos oficiais escribas para cada tribo. No caso, esse conselho aqui, quem deu foi o sogro de Moisés, né? Que agora esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Naquela ocasião ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos para fazeres justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que habita com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande.
a ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. E assim, naquela época, eu vos dei orientação a respeito de tudo o que devereis fazer. Lembrei, sobre Moisés era Jetro. Ele que chegou lá, tá vendo Moisés lá, né, dando conselho para todo mundo, aquela fila enorme, extensa, que ele ficava lá de manhã até a tarde e falou, você está errado, então você faz isso, isso. Ele fez, deu certo. Missão de avaliação da nova terra. Mais tarde, conforme Yahvé, o nosso Deus, nos havia orientado, partimos de Horebe e marchamos em direção à terra dos amorreus, atravessando todo aquele imenso e terrível deserto. Vós bem ouviste, e assim chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse, chegaste à montanha dos amorreus, que o eterno nosso Deus nos dará. Eis que Yahvé, teu Deus, te entregou esta terra. Sobe, pois, para possuí-la, conforme te ordenou o Senhor, Deus dos teus pais. Não tenhas medo, nem te apavores. Vós todos, então, vos achegaste a mim para sugerir. Enviaremos homens à nossa frente em missão de reconhecimento à região por nós e nos informaremos e nos informem por qual caminho deveremos subir e a respeito da cidade em que poderemos entrar. A ideia pareceu-me boa, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram a região montanhosa e chegaram ao vale de Escol, explorando-a. Tomaram consigo 2 frutos da região e nos trouxeram, relatando-nos o seguinte: a terra que o Senhor nosso Deus nos dará é boa. Contudo, vós não quisestes subir, rebelando-vos contra a ordem de Yahvé, vosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas. O Senhor deve estar com ódio de nós, fazendo-nos sair da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos desencorajaram, afirmando: é um povo mais numeroso e de estatura mais alta do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali Enaquins, os descendentes dos gigantes. Então vos declarei: não fiqueis aterrorizados, nem tenhais medo deles. E Yahvé nosso Deus é quem vai à vossa frente. Ele combaterá a vosso favor do mesmo modo como já fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos. Também no deserto observaste como Yahvé teu Deus te levou, como um homem conduziu seus filhos, amado, por todo o caminho que percorreste, até que chegaste a este lugar. Apesar disso, ninguém dentre vós confiava no Senhor vosso Deus, que vos procedia no caminho, procurando lugar para o vosso acampamento, de noite por meio do sinal do fogo, para que pudesseis enxergar o caminho que percorreríeis. E durante o dia por meio da grande nuvem. Deus repreende os israelitas. E Moisés continuou suas palavras: quando o Senhor ouviu vossas queixas e ladainhas, ele ficou extremamente irado e proclamou este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu jurei dar a vossos pais, exceto Caleb, filho de Jefoné, e ele verá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu a Yahvé fielmente de todo o coração. Engraçado. Vamos lá. Por vossa causa o Senhor enfureceu-se até mesmo contra mim e determinou: igualmente tu não entrarás na terra prometida, que está falando para Moisés. Contudo, o teu auxiliar Josué, filho de Num, encoraja, vou pegar, porquanto é ele quem conduzirá o povo de Israel para tomar posse da terra. Tem ninguém vendo isso não, né? Vamos lá.
Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, sai daqui. Pela da parte, né? Foi 10 e 15, depois da parte. Não, amor, foi conforme não vou conseguir não. É sério. 10 e 16, 10 e 15. Vou até 10 e 35. Vossos meninos, entretanto, dos quais dizeis que seriam tomados como presa, vossos filhos que ainda não sabem discernir entre o bem e o mal, eles são eles que lá estarão. Eu darei a terra a eles para que dominem. Quanto a vós, dai-me a volta agora mesmo em parte pelo deserto, em direção ao Mar Vermelho. Vós, porém, me rogaste: pecamos contra Yahvé nosso Deus, vamos subir para lutar conforme nos ordenou o Senhor nosso Deus. Cada um dentre vós preparou-se com as armas de guerra, achando que seria fácil subir aquela região montanhosa. Então Yahvé falou comigo: dize-lhes assim: não subais nem lutais, para não seres vencidos por vossos inimigos, pois eu não estarei no vosso meio. Porque Deus fez isso? Porque o povo desobedeceu às ordens de Deus. Então não tem como, né? Se o teu pai fala: meu amigo, não vai para lá não, e você vai, meu amigo, vai dar ruim. O que der é contigo. O que acontecer, você vai ter que segurar a batata quente, vamos dizer assim. Vamos lá. Assim vos comuniquei, contudo, não me ouvides, rebelando-vos contra as ordens de Yahvé, o Senhor. Subiste presunçosamente em direção à montanha. O povo amorreu que habitava naquela região montanhosa saiu contra vós, perseguindo vós como abelhas enfurecidas, e vos arrasou desde Seir até Orma. Voltaste e planteaste grandemente diante de Yahvé. Todavia o Senhor não deu ouvidos aos vossos clamores e lamentos, nem mesmo vos deu atenção. E por isso tiveste que morar em Cádiz, onde permaneceste durante muito tempo. Bom, o tempo passado no deserto. Capítulo 2. Jesus, vamos lá. Foi assim que demos meia volta e partimos novamente para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, exatamente como Yahvé me ordenara. E durante muitos anos andamos em redor nos montes de Seir. Então o Senhor falou comigo: já rodeaste bastante esta montanha, dirigi-vos agora para o norte, ordenando ao povo: vós estáis passando pelo território dos vossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habita em Seir. Eles vos temem, de modo que deveis ter muito cuidado. Não os provoqueis, pois nada vos darei da terra deles, nem sequer o espaço de um pé do seu território, porquanto foi a Esaú que eu dei a posse dos montes de Seir. Comprareis deles o alimento para comer e água para beber. A preço de prata pagareis a eles, pois o Eterno teu Deus vos tem abençoado em todo o trabalho da vossa mão. Ele acampou a vossa caminhada por esse imenso deserto. Eis que durante 40 anos Yahvé teu Deus tem estado convosco e absolutamente nada vos tem faltado. Olha que milagre maravilhoso, pessoal. Assim, portanto, cruzamos o território dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e passamos pelo caminho de Arabá, da planície de Elate e Izion-Geber. Retornamos e seguimos pela rota do deserto de Moabe, né? Então o Senhor falou comigo: não molestes os moabitas e não os provoqueis a guerra, pois nada vos darei da terra que pertence a eles. Eu dei a região de Ar como propriedade aos descendentes de Ló, que são os moabitas. Antigamente, os emins habitavam nessas terras, era um povo forte e numeroso, homens altos,
como os gigantes, Enaquins. Né? São os... Não achei. Me perdi. Assim como os Enaquins, os Emins, achei, também eram considerados refaíns, raça de gigantes. Os moabitas, no entanto, chamam-nos de Emins. Também em Seir, antigamente, habitavam os Oreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os extinguiram, e se estabeleceu no seu lugar, assim como Israel fez para se apossar da terra que Yahvé lhe dera. Agora levai vosso acampamento e atravessai o vale de Zered, e assim atravessamos o vale e o ribeiro de Zered. Transcorreram-se de 38 anos, entre a época em que partimos de Cades Barneia e a vossa travessia no ribeiro de Zered, período no qual ocorreu que o Senhor nos havia prevenido com juramento. Morreram todos os homens daquela geração que tinham idade de servir ao exército de guerra, né, de 25 anos para cima. A mão de Yahvé estava contra eles, eliminando-os do acampamento até a sua completa destruição, quando todos os homens capacitados para a guerra foram eliminados do meio do povo pela morte. O Senhor falou comigo, né? Falou com Moisés. Até hoje estás atravessando o território de Moabe pela região de Ar, e te aproximas da fronteira dos Amonitas. Não sejais hostis a eles, pois não vos darei parte alguma da terra que pertence aos Amonitas, porquanto eu entreguei essas terras aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra de gigantes, os refaíns que ali habitaram na antiguidade. Os amonitas os chamavam de Zunzimins. Haviam muitos deles e eram altos, fortes como os Enaquins. O Senhor extinguiu os Zanzumins e os amonitas ocuparam a região e se estabeleceram ali. O Senhor fez o mesmo em benefício aos filhos de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e passaram a habitar naquelas terras até este dia. Este dia foi o tempo que foi escrita a Bíblia, mais ou menos isso. Semelhante fato ocorreu aos aveus, que habitavam em povoados próximos de Gaza, no litoral do mar Mediterrâneo. Os cafitoritas, vindos de Gatifor, a ilha de Creta, os aniquilaram e passaram a morar nas cidades deles. A vitória sobre o rei de Esbom. Vamos, levantai vossos acampamentos e atravessai o ribeiro de Arnon. Eis que entrego em tuas mãos os amorreus, Sião, rei de Esbom, com sua terra. Começa, pois, a conquistar Entra imediatamente em guerra contra ele. A partir de hoje, começo a espalhar o território e o medo de ti em meio aos povos que existem sobre o céu. Eles ouvirão a tua fama, temerão de medo diante de ti e desfalecerão. Por causa de Deus, né? É lógico, é óbvio. Então, no deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Sião, rei de Esbom, oferecendo paz e solicitando: deixa-nos passar pela tua terra, seguiremos somente pela estrada principal, não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda. Quanto aos alimentos que necessitamos, tu nos venderás por preço em prata, tanto como a comida que comemos, como a água que bebemos. Tão somente permita-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que moram na região de Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando, adentraremos a terra que Yahvé, nosso Deus, nos dá por herança. Contudo, Seom, rei de Esbom, não permitiu-nos passar por suas terras, pois o eterno teu Deus lhe endureceu o espírito e lhe obstinou o coração para o entregar na tua mão, como hoje ficou notório. Foi a mesma coisa que Deus fez com o egípcio, para poder destruí-lo, né? E mostrar o seu poder, as suas 10 pragas, beleza? Vamos lá. Assim
Sião saiu ao nosso encontro com todo o seu exército para batalhar em Jaza. Entretanto, o Senhor, nosso Deus, nos entregou a nós, o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela época, passamos-nos de todas as suas cidades e as aniquilamos por completo, como anátema, matando homens, mulheres, crianças, sem deixar um só sobrevivente. Contudo, ficamos com o gado e com os objetos de valor que encontramos nas cidades, tudo como despojo de guerra, desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade inexpugável, fortificada com muros altos demais para nós. E Yahvé, nosso Deus nos entregou todas. Somente na terra dos Amonitas não te aproximaste, isto é, de toda a área do vale de Jaboque, e das cidades da região montanhosa, e de tudo o que Yahvé, o Senhor, nos tinha proibido. Bom, pessoal, com muita velocidade, consegui completar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Deuteronômio. Fiquem todos na paz e até a próxima. Lembre-se que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então pense nisso e fiquem todos na paz.